Prezados colegas da CME e do Serviço de Endoscopia, eu estou aqui hoje para tecer alguns comentários sobre a proposta da consulta pública da SOBED, denominada Diretrizes para Limpeza, Desinfecção, Esterilização e Armazenamento de Aparelhos e Acessórios em Endoscopia Gastrointestinal. Em primeiro lugar, ao ler o documento, o que a gente percebe é que ele afeta diretamente a nossa prática. E ao ser proposto por uma sociedade de tamanha respeitabilidade, esse documento ele deve ser representativo em sua envergadura e do seu maior objetivo, de atingir os profissionais em seu campo de prática e, sobretudo, na sua essência, de aprimorar as práticas de limpeza, desinfecção e esterilização. Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar que eu entendo que este material em consulta pública ainda é um pouco prematuro em relação ao seu teor e à necessidade de aprofundar algumas das discussões contidas nele. Nesse sentido, deixo claro que as nossas observações aqui, elas têm tão somente o intuito de trazer à tona algumas reflexões para a melhoria dessas práticas nacionais, com o que de fato o documento descreve e a sua adequação à nossa realidade. Eu reconheço que o material foi produzido por um grupo de profissionais que devam ter tido diversas discussões e encontros ao longo do tempo. Mas, no entanto, logo de início me chama a atenção a ausência de participação de enfermeiros como autores dessa proposta. E o que nós sabemos é que a prática de limpeza, desinfecção e esterilização é uma prática inerente à atividade do enfermeiro e, dessa forma, elas não deveriam ser discutidas sem a participação efetiva desse profissional. Nós acreditamos que essa discussão em âmbito multiprofissional, ela é importante porque com certeza ela vai dar mais credibilidade, aceitação e solidez às recomendações advindas dessa revisão. Outro ponto que ainda nos chamou a atenção foi o fato de que a proposta que se encontra em consulta pública, ela não teve a chancela ou a participação de reconhecidas sociedades nacionais voltadas para a proposição de boas práticas na limpeza e no processamento de produtos para a saúde, e assim nós poderíamos exemplificar como a SOBEC ou a BIH, que é a Associação Brasileira de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, ou de outras como a NACE-CME. No documento é colocado que um dos seus objetivos é padronizar as condutas aplicáveis em nível nacional. No entanto, o que nós observamos é que algumas dessas recomendações, elas não estão voltadas para países de renda média, como é o caso do Brasil, ou com menores recursos, como é apontado pelos próprios guidelines, que as recomendações devam ser adaptadas para esses países. A exemplo, nós poderíamos tecer alguns comentários sobre algumas das recomendações, como, por exemplo, a transferência do endoscópio após o exame, onde não há um detalhamento do recipiente para desinfecção. E aí nós já convivemos com a RDC 6, que deixa algumas lacunas em relação a recomendar o vasilhame com apenas a sua identificação na tampa. E o que nós temos trabalhado intensivamente no nosso cotidiano para o risco de confundimento dos equipamentos a serem processados, de retirar essa possibilidade de identificação até na tampa. Então nós acreditamos que a consulta deveria ser um pouco mais clara. Outro ponto se refere ao teste de vazamento, que a consulta coloca que, quando positivo, deve ser feita uma limpeza do aparelho com uma compressa umedecida em água e álcool. E daí nós destacamos a grande discussão em torno do uso do álcool em presença de matéria orgânica, como já é apontado em diversas literaturas, como artigos escritos por Rutala, Organização Mundial da Saúde, que é a possibilidade de proporcionar o uso do álcool às falhas na limpeza e à formação de biofilme nos equipamentos. Outro ponto também é quando se refere ao uso do detergente comum e detergente enzimático. Nós achamos que esse ponto deva ser discutido melhor, porque se abrirmos de uma forma pouco clara para o uso do detergente comum, muitos dos nossos serviços vão ser encontrados detergentes que não estão indicados ou adequados para essa prática. Outro aspecto é o intervalo de uso do equipamento após a desinfecção, onde, apesar de uma fundamentação teórica anterior, a consulta coloca que deva ser utilizado em até 21 dias após a desinfecção do equipamento. Esse é um ponto bastante controverso em todos os guidelines internacionais e nós sabemos que o tempo para condicionamento e uso, ele está diretamente relacionado à forma em que o endoscópio é acondicionado nos gabinetes ou armários. E na nossa realidade, o que nós encontramos é que os armários ainda são adaptados e não atendem às condições primárias que deveriam atender.
E ainda poderíamos destacar a recomendação do enxágue em água limpa, quando, na verdade, se coloca que deve atender ao procedimento operacional padrão da instituição. Nós achamos que, por se tratar de um documento, de um guideline, de um consenso, ele deva ser bem explícito, como é recomendado nos guidelines internacionais, que esse padrão da água deve ser, no mínimo, de acordo com as diretrizes, sociedades e regulação nacional, e pelo menos citar a portaria do Ministério da Saúde sobre a questão da água. Enfim, poderíamos ter diversos outros pontos para destacar e discutir aqui, mas vamos nos ater apenas nesses, colocando que o que nós acreditamos é que esse documento deva ser discutido em maior profundidade, deva englobar associações e as sociedades nacionais visando as boas práticas, mas apesar disso, nós já parabenizamos a SOBED pela iniciativa de trazer esse primeiro documento, mas acreditamos que, se for revisto e discutido em maior profundidade, certamente ele poderá se tornar uma consulta pública robusta, expressando a opinião da sociedade voltada para o processamento de endoscópio, e poderá ser um material de bastante importância e relevância em nosso mundo.